Olá pessoal, meu nome é Jefferson Pimentel, da 101 Games. Junto do Bruno Sattler a gente desenvolve uma série de conteúdos. Esse conteúdo não é, propriamente dito, um conteúdo da 101 Games. É um pequeno tutorial de uma metodologia que eu desenvolvi para escrita de aventura solo. Aventura solo não é propriamente um RPG solo como a gente está conhecendo aqui no grupo e tudo mais. São aquelas clássicas aventuras em que você escolhe um caminho e segue para esse número, de forma a ir desenvolvendo aos poucos a história até chegar a um final, seja ele bom ou seja ele ruim. Os clássicos aventuras solo da Fantasy Flight Games, certo? De Steven Jackson e outras mais. Lembrando que essa metodologia é uma metodologia desenvolvida para mim e não é a única forma de você desenvolver. O próprio Steven Jackson ele tem uma metodologia própria e você pode desenvolver de uma série de outras formas. Eu criei essa metodologiazinha para de forma organizada estar desenvolvendo conteúdo na minha cabeça, beleza? Vamos a ela. Definições básicas de uma aventura solo. Primeiros passos é você definir como você quer montar a sua aventura solo. Primeira delas, definição do tamanho da aventura solo. Quantas partes, quantos verbetes, quantos pedaços vai ter a sua aventura solo. Isso vai definir também o tamanho da história e os outros elementos da sua aventura solo. Para esse exemplo que a gente vai estar utilizando aqui, nós vamos fazer uma pequena aventura solo de 10 partes apenas. Você pode fazer de 40 partes, 200 partes, 1000 partes. Quanto maior o tamanho da aventura solo, mais trabalho você vai ter, mais complicações, mais dificuldades você vai ter. Então é sempre bom você começar com uma aventura solo curta, como essa de 10 partes, e aos pouquinhos ir aumentando as dificuldades. Perfeito? Definido o tamanho da aventura solo, é hora de definir o caminho crítico. O que é o caminho crítico? É a melhor situação possível. É a forma mais rápida de você ir do começo ao fim da aventura solo. Eu costumo trabalhar com um caminho crítico com metade do número de partes definidas para a aventura solo. Se a aventura solo vai ter 10 partes, o caminho crítico vai ter 5 partes. Se a aventura solo tem 40 partes, o caminho crítico, 20 partes. Assim você consegue ter uma história bem desenvolvida e tudo mais ao longo dessas partes definidas no caminho crítico. O terceiro passo é a definição do tema, da história e das personagens que você vai estar utilizando. O tema é simples, vai ser terror, vai ser horror, você escolhe. Eu aqui vou estar utilizando O Vampiro Sozinho na Escuridão, que foi o primeiro livro que a gente escreveu, certo? Então vai ser um tema de terror. A história vai ser uma continuação desse conto introdutório, que tem a Carmila como personagem principal. E a personagem principal vai ser a Carmila. Nessa aventura solo de 10 partes, eu vou estar simulando mais ou menos o que aconteceu no conto Carmila, que é um conto clássico, que criou e trouxe essa personagem aí para o mundo. Então, vamos como tema o terror, o horror pessoal, né? A história de Carmila chegando até a casa de Laura, ok? E a personagem nós vamos jogar com a Carmila. E por fim, definição das regras do jogo. Uma aventura solo pode ser simplesmente escolher o caminho e ir para casa. Escolher o caminho e ir para casa. Escolher o caminho e ir para a parte sinalizada. Ou você pode desenvolver um sisteminha de regras, utilizar um sistema de regras como, por exemplo, o Solo 10. Você pode ter mecânicas durante o jogo que vão te obrigar a fazer pequenas rolagens e o resultado dessas rolagens farão você seguir para frente ou perder o personagem ou algo do tipo. Como essa aventura solo é mais simples, a gente não vai estar utilizando nenhuma regra especial, apenas a escolha das casas e seguir para a casa específica. Perfeito? Com isso definido, é hora da gente começar a estruturar a aventura. Vamos lá, a estruturação da aventura solo. Como eu disse, nós temos o caminho crítico, que vai ser dividido em 5 partes, como a gente definiu. Aqui eu nomeei A1, B1, C1, D1 e E1. É o efeito, assim, a melhor forma possível de você, do começo ao fim, chegar mais rápido. Então a gente chama essa parte de caminho ideal. E a gente divide uma introdução, uma única casa explicando o que está acontecendo, o desenvolvimento da história e a sua conclusão. A melhor forma com que as coisas acabam.
Além dessas 5 casas, nós teremos outras 5 casas que serão percalços no caminho, escolhas que podem levar para situações ruins ou podem acabar voltando para o caminho ideal. Você definirá os percalços, as dificuldades, com base no caminho ideal. Sugestão: escrever uma história de começo, meio e fim para ocupar esse espaço aqui do caminho ideal, e a partir desses pequenos pedaços da história, você criar percalços. Tem que ser percalços bem atrativos para a pessoa ter interesse em estar seguindo, não óbvios demais, para que você possa desviar a personagem do caminho ideal. Então, a gente vai estar, a partir daí, definindo uma história básica para estabelecer o caminho ideal e, em determinados pontos, estabelecer possíveis percalços, caminhos, mudanças, desvios para o personagem. Ok? Então, estruturei toda a parte da aventura solo. Já defini que a história vai ser contada em 5 partes, do seu começo ao fim, no modo ideal. E nós teremos outros percalços. Os percalços eles vão ser divididos em um começo de problema, um meio de problema, um possível fim de problema aqui e um problema, uma conclusão ruim para Carmila. Aqui é tudo bom, tudo perfeito, aconteceu perfeitamente como deveria acontecer. Aqui não, problemas aconteceram que podem levar, por exemplo, aqui no E2, à destruição de Carmila. Conclusão é 1, Carmila se deu bem. Conclusão é 2, Carmila se deu mal. Se você tem uma história com maior número de casas, você pode criar conclusões diversas. Você pode criar uma conclusão em que ela se dá bem, uma que ela se dá mais ou menos, ela não sai 100% vitoriosa, e várias outras em que ela sai mal. Por exemplo, sugiro com 40 casas, por exemplo, você tem de 6 a 8 finais diferentes. Aproximadamente 20% das unidades você ter pequenos finais que podem terminar previamente o desenvolvimento da história, ok? Então, assim, como regrinhas básicas para a estruturação, o número de casas do caminho ideal, metade das casas definidas, das partes definidas, e a conclusão você vai manter aí mais ou menos uns 20% das casas definidas. Então, para uma de 40, teríamos 20 casas para o caminho ideal e aproximadamente aí 8 conclusões possíveis. Pode diminuir isso para uns 6, está ideal. De 10% para cima já está num número muito bom de conclusões. Mas é bom você ter uma variedade de conclusões e algumas delas acontecendo no meio do desenvolvimento através de escolhas muito ruins feitas pelo jogador. Perfeito? Isso definido, a gente vai estar utilizando uma ferramenta agora muito boa, é a ferramenta que eu utilizo para construção da aventura solo. Que ferramenta é essa que eu utilizo? Eu utilizo o Google Formulários, Google Forms, ok? Ela é incrível para trabalhar as aventuras solo, em especial porque você pode compartilhá-las com outras pessoas e fazer uma criação colaborativa. Então, o que eu fiz? Primeiro passo foi escrever a história aqui em partes, nas 5 partes. Este é o caminho ideal, as 5 partes de caminho ideal. E a partir dessas 5 partes, eu vou migrar para o Google Forms e criar as ramificações da história. Perfeito? Vamos estar indo para lá, para o Google Forms. Olha só que interessante que é a ferramenta do Google Forms. Aqui está a tela inicial do Google Forms. Para criação de formulários, perguntas, eu utilizo e ela funciona muito bem para a criação de aventura solo. Venho cá, depois de fazer o login, eu vou criar uma formulário em branco. Você pode customizar por completo esse formulário. Vamos, por exemplo, aqui escolher uma imagem. Eu já separei previamente aqui uma imagem. Vamos procurar aqui na minha área de trabalho. Eu separei uma imagem noturna, que eu vou fazer um pequeno recorte aqui, ó. Vou migrar para lá. Isso já vai ser inserido aqui no cabeçalho da minha aventura. Eu posso escolher cor do plano de fundo, cor do tema. Eu posso estabelecer várias outras ferramentas e estar trabalhando essa aventura solo, ok? Então, a partir daí, você tem uma estruturação básica da aventura solo. Aqui você vai fazer uma coisa muito simples. Definir primeiro o nome da aventura solo.
Vou colocar previamente Carmila, mas não vou dizer exatamente o que está acontecendo e tudo mais. Como eu defini a primeira parte aqui, ó, eu vou pegar aqui no texto a primeira parte que eu desenvolvi para a história e eu vou jogar para cá. Descrição aqui, ó, eu coloco que história básica. Carmila acorda na casa de Laura, localizada no castelo da Estíria, imposto de seu pai, militar inglês de nome Sherman Hollis, após mentir que havia sido ferido em um acidente de carroça. É noite e ela tem fome. No caminho ideal, Carmila evita atacar diretamente Laura, visto que está cercado por suas amas, preferindo escapar até a vila dia após dia e se alimentar das mulheres que vivem próximas. Esse aqui é o caminho ideal, perfeito? A partir daí eu faço todo o trabalho de floreios, todo o trabalho de história. Então, ó, o caminho ideal estabelece que ela não vai atacar a Laura de imediato. Que ela está com fome, mas ela vai preferir ir a outras mulheres lá na vila. Então vamos lá. Então assim, ao introduzir Carmila e tudo mais, a gente vai colocar como pergunta: Carmila está com fome. De quem ela pretende se alimentar? O que ela pretende fazer? Então a partir daqui eu coloco as perguntas. Coloco aqui: Carmila buscará se alimentar de quem? Ok? Aqui eu estabeleço múltiplas escolhas. Só colocar aqui múltiplas escolhas. Coloco que a resposta é obrigatória. E coloco aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta. Perfeito? Na opção 1, se alimentar de Laura. Esse não é o caminho ideal. Procurar outras vítimas. Ok? A partir dessa definição, lá naquela estruturação que eu tinha mostrado, essa aqui é a parte A1. Então a gente vai agora seguir para B1 e B2. Lembrando que B1 é a situação ideal, B2 é a situação, o desvio. Então se alimentar de Laura aqui, ele foge da nossa estrutura, nossa história ideal, da nossa linha ideal. Então aqui, ó, eu vou criar duas novas sessões. Jogo uma aqui, ó, vamos chamar de B1, que é a ideal. E nós vamos criar a B2, que é o desvio. Depois você vai mudar os nomes, perfeito? E você vai colocar o seguinte, ó. Se alimentar de Laura é o desvio, então ele vai para B2. Procurar outras vítimas é o ideal, então ele vai para B1. Então aqui no ideal, vou lá, pego a parte ideal e copio. Ok? Carmila evita se alimentar de Laura, se alimentando da mulher do pastor, a filha do guarda florestal e outras mulheres. Então a Carmila, a partir daí, ela vai começar a conquistar a Madame Perrodon e a Mademoiselle de La Fontaine, que são as amas da Laura, tentando se aproximar. Eu coloquei que ela vai utilizar dons das trevas, poderes que ela tem, para poder estar se aproximando e tudo mais. Então, a partir daí, a gente estabelece como ela vai estar utilizando esses dons aqui no caminho ideal. Vem aqui, ó, e adiciono perguntas. Como Carmila se aproximará de Laura? Ok? Múltiplas escolhas, obrigatória, ir para a sessão com base na resposta, perfeito? Então aqui, ó, utilizando seus dons das trevas e a força. Vamos colocar mais uma. Vamos colocar aqui tentando conquistar seu pai. Perfeito? Lembrando que a gente estabeleceu 3 etapas na próxima: C1, C2 e C3. Então, ó, o B2 vai ser o desvio. Então, vamos colocar, por exemplo, ao se alimentar de Laura, ele vai para o B2, e você pode colocar aqui no B2 o fim de Carmila. Ela pode ser encontrada atacando a Laura pelo pai da Laura, ser morta.
seria um desvio com final, uma conclusão, certo? Ou ela pode ter a chance ainda de se arrepender e voltar para que isso não aconteça. Então vamos criar agora mais 3 sessões, certo? Que vão ser C1, C2 e C3, lembrando que C1 é o caminho ideal. Vamos lá. C1, ideal. C2, desvio. E C3, também um desvio. Perfeito? Então, no C1 aqui, ó, como descrição, vou lá na minha história e pego a parte intermediária da minha aventura. Ok? Então ela começa a se aproximar da Laura, mas ela não ataca a Laura diretamente. Laura fica sabendo do acontecido. Aqui na frente a gente fala que uma amiga, a filha a sobrinha de um general chamado Spildorf foi morta, tipo, com circunstâncias bem estranhas. E a Laura e o pai vão até lá visitar esse general. E lá eles ficam sabendo que a menina foi morta por uma jovem de nome Mircalla. E assim, quando eles voltam, o pai e Laura voltam até a sua casa, eles suspeitam que Mircalla e Carmila sejam a mesma pessoa, perfeito? Então aqui na história ideal, a Carmila vai utilizar leitura mental para descobrir essas suspeitas e vai utilizar o dom apagar memórias para tentar ludibriar esses dois, perfeito? Esse é o caminho ideal. Então nós vamos lá estabelecer perguntas para o caminho ideal. Como Carmila quer evitar ser descoberta, por exemplo? Opção 1, utilizando os dons. Opção 2, atacar Laura e seu pai. Vou colocar a opção 3, fugir desesperadamente. Utilizar os dons a gente colocou como a opção ideal, né? Então vamos para D1, que é a opção ideal. E as outras a gente coloca como desvio. Não vou apresentar todas as propostas aqui, porque eu vou publicar essa aventura posteriormente, para que vocês possam ter aí as várias opções. Então vamos lá. Então eu vou criar agora a próxima etapa, que é a D1, que é a etapa ideal, né, o caminho ideal. E vou criar a D2, que é o desvio. Então eu vou estabelecer que ao utilizar os dons, ela vai ter o que? Múltipla escolha, obrigatório, ir para a sessão com base na resposta, e ao utilizar os dons, ela vai para o ideal. Os outros eu escolho caminhos fixos. O caminho D2, por exemplo, pode ser ao atacar Laura e seu pai, ela morra. Ao fugir desesperadamente, ela vai para um desses desvios aqui. Perfeito? A vantagem de você estabelecer dessa forma é que chega uma hora que você pode criar novas propostas, novas perguntas e estabelecer caminhos dos mais diversos durante a criação do personagem, durante a criação da aventura solo. Então a gente colocou que ela vai para a seção 7, que é o D1 ideal, venho até minhas anotações e pego o que aconteceu na parte ideal. No ideal, eu coloco aqui, ó, ela conseguiu convencer, né, o pai, Laura e o pai. Mas o general Spildorf convoca o barão Vordenburg, um experiente caçador de vampiros, e junto a ele e Sherman Hollis seguem para caçar e matar Carmila. Então Carmila agora vai ter a escolha final, assim, se ela vai lutar e combater, ou se ela vai se refugiar e tudo mais. Aqui no caminho ideal a gente vai colocar um combate, em que Carmila vai usar os dons Força das Trevas, Velocidade Mortal e Resistir à Injúria para lutar contra os três e poder escapar. Perfeito? Então o caminho ideal ela vai lutar e vai escapar.
Já nos outros caminhos, a gente pode colocar uma série de outras possibilidades, como, por exemplo, ela tentar fugir, ela utilizar um dom diferenciado, por exemplo, ela vai tentar dominar a mente do caçador e ela pode acabar morrendo no processo. Não vou falar aqui quais são os desvios que a gente vai estar inserindo. Então, vamos colocar aqui como perguntas como ela pretende enfrentar seus algozes. Vamos lá. Eu vou colocar múltiplas escolhas, lutando fisicamente e fugindo, dominando-os com seus poderes, com seus dons. Estabeleceu que o caminho ideal seria lutar fisicamente. Obrigatória, ir com base na sessão. Vamos criar aqui a última etapa, que são E1, ideal, o fim ideal, e o E2, o fim não tão ideal, que pode culminar na morte de Carmilla. Ideal. E E2, desvio. Ok? Depois eu posso tirar esses títulos, vocês vão ver como vai funcionar. Então, lutando fisicamente, ela vai por E1, que é o ideal. E os outros ela pode colocar como E2. Todos os dois podem ir para o mesmo caminho em que Carmilla vai ser destruída, por exemplo. Então agora eu venho no caminho ideal e pego o meu final ideal para incluir aqui. Vamos lá? Na descrição eu coloco o seguinte: após escapar do castelo e daqueles que a caçavam, Carmilla segue para Viena e lá procura uma nova presa. Eu vou fazer todo o floreio, toda a escrita. E no desvio 2 eu vou estabelecer coisas ruins acontecendo com Carmilla. Perfeito? Então assim, a nossa história está brevemente estruturada. Ao fazer isso, tem algo muito legal a se fazer. A história está brevemente, você vai fazer o seguinte: você pode clicar em enviar, você pode copiar aqui o endereço, ó, e olha que interessante. Ao colocar o endereço aqui, que você vai mandar para as pessoas, tá a sua aventura solo pronta para jogar aqui. Limitada, porque eu não preparei ela toda, mas você consegue aqui, ó, tem a introdução, tem a pergunta e tem as opções. Ao clicar nas opções, por exemplo, ó, procurar outras vítimas, e clicar em próximo, ela joga para B2, que é o caminho ideal. Ó. Carmilla evita se alimentar de Laura, se alimentando da mulher do pastor e tudo mais. Como Carmilla se aproximará de Laura, utilizando seus dons das trevas, a força tentando conquistar seu pai. A gente é definido aqui, ó, caminho ideal, dom das trevas. Próxima, vou lá, opa, eu sinalizei aqui o B2 desvio. Eu não tinha marcado lá no formulário que o B1 iria para... Ah, não confirmei aqui, ó. B1 para C1, ideal. Ok? Aí C1 eu já coloquei aqui. Já, então vamos fechar aqui. Ó, bom que você pode voltar a toda hora. Enviar o novo. Vou copiar aqui, ó. No Forms. Então vamos lá. Ó. Você pode ir testando várias vezes, indo e voltando, ó. Buscar se alimentar de quem? Vai procurar outras vítimas. Próxima. Aí ele vai para o ideal 1. Utilizar seus dons das trevas. Próxima. Aí foi para C1. Ó. Ideal. Laura e seu pai retornam da viagem às ruínas do castelo Karlstein. Como Carmilla quer evitar ser descoberta, utilizando seus dons das trevas, que a gente tinha definido como ideal. O ideal é você colocar as perguntas embaralhadas, tá? Depois você pode mudar os números, os títulos. Próxima. O general Speedorf, como é que ela pretende enfrentar seus algozes? A gente colocou como caminho ideal, lutando fisicamente. Próxima. E ela foi para o final ideal. Então assim, vocês podem ver aqui que a aventura solo está estruturadinha e funcionando. A partir daí eu vou criando os caminhos, as curvas, para poder seguindo para lá e para cá. Depois dela estruturada, depois ela dividida em esses vários capítulos aqui, que podem ser 200, 300 capítulos, você pode simplesmente renumerá-los aleatoriamente, utilizando números de 1 até o número total da quantidade de partes que você vai ter na sua aventura solo. Mas essa forma de trabalhar é uma forma muito organizada, você não se perde em devaneios e a qualquer momento você pode voltar
e inventar desvios diversos, caminhos diversos, incluindo novas partes aqui. Eu posso jogar aqui, ó, incluir uma nova sessão, posso criar a sessão 1, 2, 3, 4, 5, posso criar várias sessões e aumentar o número de partes da aventura solo. Da mesma forma, você pode estar encaminhando esse formulário aqui para amigos, para que eles, por exemplo, possam preencher, escrever. Alguém bom em organização pode montar a estrutura, enquanto outras pessoas podem estar fazendo as inscrições, aquele bom escrita pode estar fazendo as inscrições. Então você pode fazer de forma totalmente colaborativa a criação da sua aventura solo. E depois dela estruturada, testada e funcional, você pode montá-la num livro e utilizá-lo da forma que quiser. Disponibilizar esse link aqui, ó, para o pessoal lá no grupo do RPG Solo estar testando, para verificar se acha interessante. Eu, por exemplo, vou estar desenvolvendo essa aventura solo aqui da Carmila e vou colocar à disposição do pessoal estar jogando lá. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se não ficou bem claro, vocês estabeleçam, coloquem perguntas aí embaixo, que eu vou estar respondendo. Vou trazer posteriormente propostas com aventuras maiores, mais estruturadas, com 40 partes e tudo mais. E vou estar desenvolvendo essa aventurazinha da Carmila e colocando à disposição de todos vocês lá. Perfeito? É uma metodologia bem simples de ser utilizada, formada por etapas bem distintas. Acredito que seja uma forma simples de estar desenvolvendo aos poucos uma aventura solo. Não é fácil, mas com organização você consegue chegar ao fim. E caso vocês tenham sugestões para próximos vídeos, caso vocês tenham observações para fazer, lembrando que eu não sou um especialista como o Bruno nessa questão de gravações, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mandem as suas dicas do que vocês pretendem ver, o que vocês querem que eu esteja gravando, para que vocês possam estar assistindo, beleza? Valeu, pessoal!